Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sou o César do canal Aliena Mundi e hoje quero apresentar para vocês uma lenda urbana que é muito conhecida, que é o experimento do sono, que foi feito na Rússia. Mas será que aconteceu mesmo? Ou é uma história inventada, que acabou se tornando uma lenda urbana? Esse caso tem a participação do Caio Oliveira, do canal Satélite 9. O canal dele trata de ufologia, conspirações e curiosidades do mundo sobrenatural. Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo. Mas antes de conhecermos mais essa terrível lenda urbana, peço a ajuda de todos nos compartilhamentos desse vídeo, que nos ajuda muito. Então, meus jovens, vamos conhecer mais essa terrível lenda urbana, indo agora direto aos fatos. O experimento russo da privação de sono. Eu vou te acompanhar nessa história que divide opiniões. Alguns acreditam que isso é mais uma lenda urbana. Outros afirmam que de fato ocorreu. Quanto tempo um ser humano consegue ficar acordado? Eu sou Caio Oliveira e sejam bem-vindos ao Satélite 9. Existem muitas lendas anteriores ao estabelecimento dos códigos internacionais de ética nas inúmeras áreas científicas que envolvem experimentos bizarros. A ciência começou a tomar um rumo mais crítico sobre certas práticas depois dos anos 60. Antes disso, as grandes nações estavam preocupadas com seus avanços científicos. E como naquela época a ciência andava com rédeas soltas, sem restrição ou limites, nada impedia que as bizarrices tomassem forma. Tudo que era válido para alcançar a evolução nas mais diversas áreas do conhecimento humano era realizado. As cobaias do teste eram prisioneiros políticos, declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisadas falsamente de que seriam libertadas se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas, e foi notado que elas conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos do passado. E o tom geral da conversa tomou um tom sombrio a partir do 9º dia. Depois de 10 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que as trouxeram à atual situação e começaram a demonstrar paranoias severas. Eles pararam de falar um com os outros e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones. Estranhamente, eles pensavam que podiam conseguir a confiança dos cientistas a se tornarem seus colegas e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitaram de que se tratava de algum efeito do gás. Depois de 15 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele corria por toda a extensão da câmara, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas só conseguia produzir grunhidos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguira fisicamente romper as cordas vocais. O mais surpreendente desse comportamento foi como os outros reagiram a isso. Eles não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que o segundo prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegavam os livros disponíveis, arrancando páginas atrás de páginas e começaram a colá-las sobre os vidros da vigia, usando as próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que estavam funcionando, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas não poderiam estar produzindo som algum. O consumo de oxigênio indicava que 5 pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no oxigênio, indicando o nível que 5 pessoas teriam consumido após exercícios pesados. Na manhã do 19º dia, os pesquisadores usaram um interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros, que não estavam dando sinais de vida. E os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando. Eles disseram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem-se no chão, ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês liberdade imediata."
Para surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase: "Não queremos mais sair." Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais resposta alguma através do interfone, finalmente foi decidido abrir a porta à meia-noite do 20º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedissem que poupassem a vida de alguém que amassem muito. A câmara foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever aquele estado como vivos. As rações, a partir do 10º dia, não haviam sido tocadas. Haviam pedaços de carnes vindas do peito e das pernas tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando e deixando 4 polegadas de água acumuladas no chão. Nunca determinou-se o quanto dessa água era, na verdade, sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculos e pele extraídas de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicavam que as feridas foram feitas à mão, e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos os ferimentos, foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido rompidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido removidos, expondo os pulmões através delas. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam retirado e colocado no chão, rodeando os corpos eviscerados, mas ainda vivos, das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando e digerindo a comida. Logo, ficou aparente que o que estavam digerindo era a própria carne que eles haviam arrancado e comido durante todos aqueles dias. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediram para que o gás voltasse. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante todo o processo a serem removidas da câmara. Um soldado russo morreu a ter a sua garganta cortada, e o outro foi gravemente ferido a ter os seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam sua vida, sem contar os que se suicidaram depois do que viram, semanas após o incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido. Ele começou a perder muito sangue, quase que imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas não foi possível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose de morfina para humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que o seu coração bateu fortemente por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto ao ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. No momento em que seu coração parava, ele ainda continuava a gritar a palavra "mais", sem parar, até ficar fraco o suficiente, calar-se e morrer. O terceiro sobrevivente estava muito debilitado e foi levado para um consultório. Com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para uma única sala cirúrgica que havia ali. Durante o processo de preparar a cobaia para receber o tratamento cirúrgico, foi descoberto que ele era totalmente imune ao sedativo que estavam dando. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram o gás anestésico para sedá-lo. Ele continuou a rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras dos seus pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso. Levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo, e na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi revelado que seu sangue possuía o triplo de oxigênio. Os músculos presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia quebrado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria era pela força que os seus próprios músculos haviam exercido. Teria ele, provavelmente, atingido um estado conhecido como berserk. Porém,
ainda mais potente que esse. O segundo sobrevivente era o que primeiro começara a gritar entre os 5. Suas cordas vocais estavam destruídas e ele não era capaz de gritar e implorar para passar pela cirurgia. A única forma de reação que ele exibia era sacudir a sua cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou a cabeça positivamente quando alguém sugeriu relutantemente se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante 6 horas de procedimento do tratamento cirúrgico para reparar os órgãos afetados e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente impossível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que vira a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse a sua mensagem. E ele disse: "Continue cortando." Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésico. Mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento com os pacientes se debatendo histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou em questão de segundos e eles começaram a lutar contra as suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado as próprias entranhas, por que queriam tanto aquele gás. Mas uma única resposta foi dada: "Eu preciso ficar acordado." Todas as 3 cobaias sobreviventes foram levadas de volta à câmara. Enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas, os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram a eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um chefe da ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sobre o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem selados novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor de eletroencefalograma, que mede as ondas cerebrais, e tiveram suas extremidades acolchoadas para evitar que se auto-infligisse em ferimentos. Para surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que o gás seria colocado de volta. Era óbvio que até aquele ponto os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes, que podia falar, estava cantarolando alto e continuosamente. A cobaia calada estava tentando soltar as suas pernas das amarras com toda a sua força. Primeiro a esquerda, depois a direita, depois a esquerda novamente, como se quisesse focar em algo. A cobaia restante estava mantendo a sua cabeça longe do travesseiro e piscando rapidamente. Como fora o primeiro a ser colocado ao EEG, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando as suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta, sem explicação. Era como se ele estivesse sofrendo mortes cerebrais constantemente. Enquanto se focava no papel em que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que a sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo e então tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parara na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Nesse momento, um dos pesquisadores enlouqueceu ao saber que seria confinado. Assim que entraram na câmara, o pesquisador não hesitou. Pegou a sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois, voltou para a cobaia muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou a arma para o paciente restante, ainda preso na cama enquanto os outros pesquisadores saíam da sala, e disse: "Eu não quero ficar preso aqui com essas coisas, não com vocês." Ele gritou para o homem amarrado. "O que você é?" ele ordenou. "Eu preciso saber." O paciente respondeu. "Você se esqueceu?" perguntou o paciente. "Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez
dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês escondem em suas camas todas as noites. Nós somos aquilo que vocês cedam no silêncio e paralisam com vocês quando atingem o paraíso noturno, do qual não podem mais sair. O pesquisador ficou quieto, então mirou no coração do paciente e atirou. Galera, mas que história mais doida! Eu fui narrar esse negócio, até me deu medo aqui. Hein? Bom, sei lá, talvez isso possa ter sido feito sim, de fato, em algum outro lugar, porque a gente sabe que na época de Adolf Hitler, né, eles testavam as armas para ver quantos corpos elas perfurariam e a que distância. Ou seja, no passado dos homens já devem ter ocorrido as mais diversas atrocidades. Bom, eu sou Caio Oliveira e se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante pra gente, valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo.